Hoje eu quero aproveitar para te contar um pouco como foi a minha chegada na formação de yoga lá em 97 e que depois eu fui integrando com outros perfis de formação. Eu fiz formação em algumas linhagens de trabalho de Hatha Yoga. Na época, aqui no Brasil, estavam chegando técnicas como Ashtanga Vinyasa Yoga, o próprio Power Yoga. Então, a gente tinha nomenclaturas variadas e eu passei por várias dessas abordagens, por várias dessas técnicas. O Hatha Yoga, propriamente dito, ele te traz muito proximamente a questão do trabalho com as posturas, com as respirações, para te preparar para o processo meditativo, para preparar o teu corpo. Mas tanto no nível pessoal quanto no nível de demanda dos meus pacientes, dos meus clientes, eles sempre sentiam muita necessidade de um outro perfil de amparo, por mobilizarem muitas questões emocionais, muitas questões mais profundas internas. Isso também acontecia muito comigo. Então, nas linhagens de yoga das quais eu me aproximei na época, eu não encontrava esse respaldo, né? Porque a gente tem um direcionamento muito específico para construir a própria autonomia. Porém, muitas coisas, antes de você conseguir construir a tua autonomia, você precisa poder aprender a manejá-las ou limpar uma história prévia que às vezes só na prática não conseguia limpar, né? E aí eu fui buscar os meus processos de formação em terapia corporal, que vem de uma linha de trabalho de William Reich, que foi um aluno de Freud, que primeiramente desenvolveu, né, esse estudo da conexão do corpo com os processos que acontecem no psique. Depois do Reich, um aluno dele que é o Lowen, que também traz informação de um jeito muito interessante pra gente. E hoje em dia eu estou muito próxima de uma técnica que chama experiência somática, começando a estudar e aprofundar mais, que vem ainda dessas linhagens de terapia corporal. Então eu fiz formação com um professor que chama de ergonomia aberta, o trabalho que ele faz com terapia corporal, ele mora em Nova York. E essa formação foi muito importante para aprender como manejar com o corpo do cliente, do paciente, do aluno, quando esse organismo tem todo um acesso, uma memória que é uma memória emocional, uma memória de outras informações, inclusive comportamentais. E essa, então, se tornou toda a base do trabalho que eu atuo hoje, né, que eu atuo basicamente com comunicação, com processo expressivo, com esse processo terapêutico que olha para o corpo enquanto comportamento, que é esse corpo que escolhe se mobilizar a partir das informações que ele tem, a partir da história que ele carrega. Então eu desenvolvi uma forma de trabalho, um método de trabalho com o yoga, que é base para os meus trabalhos, para os processos de desenvolvimento pessoal, que ele consiste basicamente em trazer alguns blocos de posturas e outras técnicas que vêm do yoga, mas a serem trabalhadas com a visão da terapia corporal. Então eu seleciono esses blocos por funcionalidade. Por exemplo, eu vou ter bloco de estruturação, né, que vai trabalhar muito com base, muito com estrutura de base. Eu vou ter bloco de trabalho de equilíbrio, que vai trazer muito a questão do foco, né, para aquela pessoa que tem um processo dispersivo ou de negação, ou alguma outra questão que muito facilmente tira ela do eixo. Então eu vou trabalhar com o bloco da funcionalidade do equilíbrio. Depois a gente tem um bloco de trabalho que é específico para desbloqueio de quadril. Tem um outro bloco de trabalho, por exemplo, que vou trabalhar muito com contraste, e aí que entra trabalho de força com o trabalho de relaxamento, sempre no contraste, no entendimento do contraste no corpo. E esses blocos de trabalho é o que fazem toda a diferença. Para quê? Para que a pessoa perceba que o corpo que ela tem, a formatação de corpo, é como se ela estivesse vivendo um cenário e um perfil comportamental que veio da história que ela conhece, né? Do padrão de história que ela viveu, do padrão de história que ela herdou. E às vezes, quando a gente precisa sair desses padrões e transformar, a gente precisa criar formas de desbloquear o padrão. Então, primeiro eu preciso identificar que cenário eu estou vivendo, como o meu corpo se comporta nesse cenário, para depois conseguir trazer novas formas para esse corpo funcionar, tá? Então, mesmo quando a gente vai construir um alinhamento corporal, um espaço diferente de
peito, de tronco, a gente está mudando esses cenários. A gente tem que imaginar que esse corpo, ele existe assim, porque ele veio de uma experiência psíquica, de uma experiência emocional e ele se constituiu dessa forma. Então, suavemente, com muito amparo, com muito carinho, a gente precisa poder mexer nesse corpo para criar a transformação que a gente quer. Muitas vezes o processo ele não é rápido, ele é um processo mais lento, porque ele precisa dessa maturação, ele precisa que isso fique corporificado. E essa é uma das grandes questões que eu aprendi e que fez toda a diferença no meu trabalho de yoga e que veio do processo da terapia corporal. Muitos corpos precisam de um manejo diferente. A gente não pode pegar a mesma técnica e sair aplicando e insistir que o aluno tenha a mesma resposta padrão. A gente precisa entender como aquela técnica se encaixa para aquele corpo. E esse é o processo do trabalho que eu comecei a desenvolver aqui na Corpo e Fala e que agora vai virar uma formação. A primeira formação, o grupo pioneiro que vai começar a trabalhar com o yoga neste ponto de vista, neste formato de trabalho específico que é como o trabalho acontece no Corpo e Fala. Então, por exemplo, um case de um trabalho individual, é muito comum eu selecionar algumas técnicas para que a pessoa consiga se sensibilizar o suficiente para perceber em que cenário o corpo dela está vivendo, né? Como se ela estivesse fazendo o quê? Tá? O que está acontecendo no organismo dela, porque muitas vezes é como se a gente estivesse vivendo um cenário real no hoje e o nosso corpo está numa outra cena, num outro momento, seguindo, né, numa resposta de um outro momento. E é como se a gente acionasse um gatilho que vai para aquela resposta e não para o que a gente vive hoje. E essa é uma das grandes questões que a gente trabalha, é conseguir integrar. No momento que o corpo integra isso, a mente, todo o sistema neural, emocional, tudo começa então a convergir para o corpo conseguir fazer algo que é bem importante, que é uma autorregulação, né? Conseguir fazer uma autorregulação interna de todos os seus sistemas, e a partir dessa autorregulação, então a gente tem um incremento na imunidade do corpo. Aqui é a grande diferença, aqui é a grande promoção de saúde que acontece. Então, se a gente consegue olhar com isso, com muito carinho, com muito detalhe, com muito foco, com muita atenção, com pouco a gente tem um ganho muito grande. E a gente vai ter um acréscimo de ampliação de capacidade respiratória, de ampliação de capacidade do sistema se autorregular. Né? Muitas vezes ele faz uma autorregulagem muito pobre, e tudo isso precisa, por exemplo, tempo interno. A maioria dos meus clientes, quando começam a se aprofundar, elas percebem que o tempo interno deles é muito mais, tem uma velocidade muito mais reduzida que o tempo externo. E é muito importante que a gente preste atenção em tudo isso. Então, às vezes, vai ser uma prática de 10 ou 15 minutos, como a que eu acabei de fazer agora, que é para questões minhas bem pessoais, do momento que eu estou vivendo, de uma demanda corporal e mental e emocional muito específica. É uma prática de 10 minutos, que vai qualificar o teu dia e que vai te trazer esse estado de autoimunidade. Então, nem sempre é uma grande quantidade de posturas ou uma grande quantidade de técnicas, né? Tanto respiratórias quanto meditativas, mas sim onde você está alinhando isso com a tua história pessoal. E este é o grande diferencial. Por isso que o chamado para esse curso já é um chamado diferente, né? Eu estou dizendo, são os pioneiros para a gente começar a divulgar e olhar mais neste formato de trabalho, que é o formato que eu tenho desenvolvido na Corpo e Fala aí há mais de 20 anos. Tá bom? Então fica aqui o convite. Agora, efetivamente, as inscrições do curso abriram. E a gente tem uma promoção inicial, por mais alguns dias eu tenho essa promoção, depois entra no valor normal, mas o curso começa mesmo em março, então a gente tem um tempinho para se preparar aí, tá bom? Um abraço, muito grata pela atenção.